2 Coríntios 5, a partir do 16, está dizendo: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Vamos ler juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. No 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E no capítulo 6, só os primeiros 2 versículos. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não receberem inutilmente a graça de Deus, pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é a Tua palavra, que é como uma espada de 2 gumes, possa penetrar em nossos corações e trazer transformação, trazer, Senhor, mudança, e trazer, Senhor, uma nova mentalidade, cada vez mais madura, para fazer, Senhor, a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos aqui ainda nessa carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo vem nessa passagem falar sobre coisas importantes para nós continuarmos caminhando na fé. E a primeira delas, aqui no versículo 16, nós lemos que Paulo coloca: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Paulo está colocando aqui no plural, né? Nós conhecemos assim e hoje nós conhecemos assado. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando de si mesmo aqui. Ele está falando da sua própria vida antes de Cristo e depois de Cristo. E nós temos na palavra esse relato sobre a conversão de Paulo, né? Nós sabemos que antes de Cristo ele era um perseguidor dos cristãos. Ele ia atrás dos crentes para matar, pensando que Jesus, falso Messias, né, no seu pensamento, estava espalhando heresia e eles precisavam ser eliminados. Algo terrível, algo muito contrário do que hoje Paulo está pregando aqui. E ele diz: naquele tempo era assim, eu via como o mundo via, eu via Jesus como somente mais um. Hoje tenho uma completamente visão a respeito de Cristo, né? Antes tínhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Hoje Paulo está dizendo: hoje eu tenho uma outra mentalidade a respeito de quem Jesus é na minha vida.
E assim também nós, na nossa caminhada com Jesus, né? Aí você coloca o seu nome, vou pegar aqui hoje a Lúcia. Lúcia, antes de Jesus, quem era Jesus para você, o que ele era, e depois que você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, e depois a sua mentalidade, e hoje nessa caminhada, né? E aí a gente pode se lembrar do nosso antes, da nossa vida velha, lá no mundão, lá sem Cristo, lá sem a Bíblia, lá sem a igreja, né? Lá jogado na escuridão, né? A gente falou da luz aqui, então a gente estava lá na escuridão, no lamaçal, né? Perdidão no mundo, e hoje nós temos a Cristo na nossa vida, na nossa caminhada. Nós temos uma nova mentalidade de quem Ele é, e por isso transforma tudo, né? Quando nós sabemos quem Jesus é nas nossas vidas. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, o que Ele diz é a verdade, o que Ele fez é o meu exemplo, é o seu exemplo para seguir. Ele é o Senhor Salvador, né? Ele que veio. Então, aqui tudo, Paulo está colocando isso. E ele então, no versículo 17, vem dizer exatamente isso. Então, se hoje a minha mentalidade a respeito de Cristo, ela é diferente, né? Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Você, em Cristo Jesus, você é uma nova Vazira, um novo Adilson, uma nova Lúcia, né? Você aí coloca, né, a sua vida, E isso, irmãos, é algo tão sobrenatural que até, né, ali Nicodemos duvidou. Como assim nascer de novo? É possível? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para poder sair, ter o parto de novo, sair uma nova pessoa? E Jesus vem, né, explicar a respeito do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo. E veja como isso é algo sobrenatural e poderoso, que a palavra nos promete que é possível eu me transformar em uma nova pessoa pela fé em Jesus, pela fé no Senhor, em Cristo. Não, repete aí comigo. Em Cristo eu sou nova criatura. Repete, vamos repetir. Em Cristo eu sou nova criatura. Esta é uma verdade que nós não podemos deixar escapar, justamente porque não é algo que nós geramos em nós. É Cristo que gera em nós uma nova vida. Não é um positivismo. Não é porque nós vamos entrar e começar a fazer uma meditação e nós vamos dar uma doação financeira, ou porque nós vamos fazer algo a mais para tentar alcançar a bondade de Deus. Não, simplesmente pelo fato de nós crermos em Jesus, depositarmos a nossa fé somente em Cristo como nosso Senhor e Salvador, já é o Espírito Santo habitando em nós e agindo em nós. Amém, irmãos? E isso é boa notícia. Isso é boa notícia que nós podemos nos lembrar aqui hoje. Você veio aqui hoje e Deus está falando no seu coração. Cristo habita em você mediante a fé. Você não precisou fazer nada, somente a fé, depositando a sua fé. Cristo habitando em você. Você é feito nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram coisas novas. E a palavra também vai dizer que nós fomos então restaurados para fazermos boas obras. Amém? Então essa restauração, essa nova vida que nós recebemos, ela tem o propósito para nós então sermos assim um canal de bênção, né, que a gente costuma falar, um canal de bênção, sermos e aqui a palavra vai dizer, ela vai usar aqui o termo
de sermos embaixadores, né? Embaixador é aquele que, né, tem aqui a embaixada, né, dos países diversos, e fora ali do país é aquele representante daquele país que está no exterior. Então, se você é um embaixador de Cristo aqui nessa terra, você é um representante do reino de Deus, né? Você e eu somos representantes de Jesus aqui na terra. Que tarefa, né? Que missão. Mas veja que Deus, sabendo da nossa fraqueza, da nossa limitação, das nossas imperfeições, Ele mesmo assim te chamou para ser o seu representante na terra. Amém? Então, não olhe agora e fique pensando, poxa, eu sou isso, eu sou aquilo, ou aqueles pensamentos negativos, né, a respeito da sua vida, ou a respeito da sua personalidade, ou a respeito, né, assim, daquilo que às vezes o inimigo fica querendo colocar na sua cabeça. Mas colocar aqui essa graça, essa gratidão a Deus de ter olhado para nós, mesmo com aquilo que nós somos de imperfeito, ter falado, meu filho, minha filha, você, pela fé agora que você depositou em mim, eu te dou a missão de você ser o meu representante, de você ser aquele que vai levar a mensagem do Evangelho. Amém? Essa é a igreja. Pessoas, né, imperfeitas, mas que creem em Jesus, que se entregaram a Ele, né? E agora estão juntos num só propósito, numa só caminhada, de levar as boas novas, de levar, né, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, né, para as pessoas que estão ainda nesse mundo, nessa escuridão aí fora. E nós, mesmo com as nossas imperfeições, nós temos uma grande mensagem. A mensagem do Evangelho, ela tem, né, poder para salvar. Então, é a mensagem do Evangelho que veio, alcançou a sua vida, te tirou da escuridão, das trevas para a luz e te conduz agora para uma vida melhor, no sentido de uma vida mais madura espiritualmente, mais assim, entendendo de quem Deus é, o que Ele quer para a sua vida, o que Ele quer para as pessoas. Então, nesse sentido, Deus dando você esse fortalecimento através da sua palavra, você tem todas as ferramentas que você precisa para agora representar Deus, representar Jesus aqui em Karlsruhe, aqui na Alemanha. E aí, o idioma não vai ser uma barreira, né? O idioma, ele pode ser uma barreira, mas ele pode ser vencido, né? O alemão é a língua dos céus, né? A gente vai passar a eternidade tentando aprender alemão lá no céu. Amém? Então, a gente pode ter algumas barreiras da cultura, né? Do pensar, né, diferente, costumes diferentes. Mas a mensagem que nós carregamos, irmão, essa daí quebra todas as barreiras. Essa mensagem da cruz, de salvação, de perdão, de vida eterna, né? Essa mensagem de ressurreição, de vencer a morte. Essa mensagem, ela é muito poderosa. E ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus, na sua palavra, amém? E nós temos aqui livre acesso. E aí, o apóstolo Paulo vem dizer que as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesse sentido também, irmãos, quando nós estamos nas coisas antigas, vamos dizer assim, no mundo, né? Eu vou precisar um pouco de ajuda aqui, talvez só para a gente fazer uma demonstração.
né? Por exemplo, nós estamos aqui, o Eli vamos supor que o Eli representando Deus aqui, amém? E eu estou no mundo, no mundão, né? E eu estou indo para uma direção, que é a direção do mundo. Então eu estou indo, só que, né? Deus está indo também, está ali olhando para mim. Deus está olhando para mim. E a palavra vem dizer então que vai chegar um momento das nossas vidas em que nós vamos então ser resgatados e temos essa conversão de vida, né? E a conversão é quando a gente vira 180 graus para o outro lado. E nós então deixamos de olhar para o nada e começamos agora a olhar para Deus. Antes Deus estava olhando para mim, cuidando de mim, Ele estava ali presente, mesmo sem eu saber. Agora nessa conversão eu estou mudando de direção e agora estou com os olhos fitos no Senhor, né? E aí eu vou acompanhando. Agora ele pode ir indo, eu vou acompanhando, né? E Jesus chama, obrigado Eli, Deus abençoe. Jesus nos chama para nós caminharmos seguindo a Ele, seguindo os passos de Jesus, né? Então esse é o novo, né? As coisas antigas já passaram, né? Aquela velha vida onde eu estava ali não olhando para Deus, olhando para as minhas próprias ideias. Eu tenho essa conversão de vida, eu começo a olhar para Deus, eu começo a caminhar querendo imitar a Jesus. E isso, irmãos, é um sinal de maturidade, né? Quando os nossos filhos começam a crescer, não é assim? Eles primeiro são bebezinhos, então os olhos do pai tem que estar o tempo todo ali, né? Cuidando, né? Amamentando as mães, né? Os pais com a mamadeira também, né? Então ali cuidando, guardando. E chega um momento que elas vão amadurecendo e elas vão entendendo mais quem são os pais dela, né? E vendo os exemplos, e aí eles começam a seguir, começam então a ter essa mudança de vida e esse algo novo que o Espírito Santo gera em nós. Então, eis que se fizeram novas essas coisas agora pela conversão, pela nossa nova vida, seguindo a Jesus Cristo. E aí no 18, o apóstolo vem falar: isso não provém de mim, isso não provém de você, tudo isso provém de Deus. Tudo isso é presente dele. Se hoje nós podemos estar seguindo a Jesus, Ele te deu um presente. Ele falou assim: eu quero, né, andar mais, eu quero que Ele ande mais próximo, né? Eu quero que, na verdade, todos andem comigo próximos. Então, isso foi uma ação de Deus. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, Ele preparou um caminho para nós voltarmos para casa, para o Pai. Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele enviou Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados. Foi obra de Deus, para nós podermos estar aqui hoje, né? Nessa nova vida. Foi Ele que abriu todos os caminhos. Ele enviou o seu Filho para morrer, né? Deus amou tanto o mundo, né? Deus amou o mundo. É como se Deus tivesse aberto uma porta, né? Para que não houvesse acepção de pessoas, seja qualquer for a nacionalidade, qualquer for a língua, os costumes. Deus enviou Jesus para que todos pudessem receber salvação. Pelo meio da obra de Cristo, né? Essa reconciliação. Então, por meio dessa obra de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. A porta que, né, a cortina, né,
que estava ali separando no templo a presença de Deus e os homens, ela foi rasgada ao meio. Nós podemos ter acesso ao Pai através desse culto aqui, em nome de Jesus. Nós podemos falar com Ele e Ele pode nos ouvir. Pelo nome de Jesus nós podemos orar, pedir algo, assim como os filhos pedem aos seus pais, né? Quanto mais Deus não dará ainda coisas melhores para os seus filhos. E Ele vai estar ouvindo cada uma das nossas orações. Então, antes que existia essa inimizade entre nós e Deus, né? Em que era necessário fazer muitas coisas para tentar chegar na presença de Deus, hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso. E aí, nós podemos ser filhos, amigos de Deus, pelo que Cristo fez, e fomos chamados para levar essa mensagem, então. Ele nos deu o ministério da reconciliação, no 19, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. No 20 dizendo, então, portanto, somos embaixadores aqui, ó. Somos embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois, por nossa causa, que Deus tratou como pecador, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então veja que como Jesus precisou se humilhar, se fazer assim tão pequeno, ele foi tratado como um pecador, como um de nós, apesar de ele ser perfeito, apesar de ele não ter encontrado, não há falha, não há defeito. Nosso Senhor Jesus é perfeito, nunca pecou, nunca falhou, mas mesmo assim ele entrou no nosso lugar, ele se tornou pecado, né? Não quer dizer que Jesus aqui se tornou um pecador, assim como nós somos, mas ele foi feito oferta pelo pecado. E Deus, é interessante isso, que Deus ele trata aqui no momento do sofrimento de Jesus, da crucificação, Deus ele ali trata Jesus como se ele fosse um pecador. Jesus ele torna alvo assim da ira de Deus, como se tivesse alguém na rua atrás de nós assim, com uma arma apontada, e de repente essa pessoa ela tira o alvo da arma da nossa mira, e ela põe a mira em Jesus, e atira em Jesus, em vez de atirar na gente. Deus maltratou o seu filho assim, como um pecador, apesar dele não ter nada, não ter culpa nenhuma, dele ser inocente. Quando eu penso nisso, me vem uma gratidão, um amor muito grande a respeito do amor de Deus sobre a minha vida. Que Deus escolheu trazer a ira sobre o filho dele, sobre o seu único filho, no meu lugar.
Então, esse ir de Jesus para a cruz, para o sofrimento, diz que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Deus, Ele entregou, pelo contrário, Ele entregou Jesus Cristo por todos nós. E aqui a palavra diz: aquele que não tinha pecado, né, no versículo 21, na segunda parte, aquele que não tinha pecado foi tratado como pecador, né, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que eu e você, aos olhos de Deus, pudéssemos ser vistos como não pecadores, como sem dívida. É aquele negócio da lente, do óculos, né? Eu preciso ir atrás logo de um óculos, preciso do óculos também para enxergar um pouquinho melhor, apesar de tá bem ainda, né? Mas essa lente de Deus, de que quando está com esta lente de Jesus, os seus olhos, olha para nós e não vê falha nenhuma, e quando tira, vê aquele pecador, e quando coloca, não vê coisa alguma para penalizar, para condenar, porque Jesus é aquela lente da graça. É assim que nós podemos nos colocar diante de Deus, de forma justa, como ali no tribunal nós pudéssemos estar ali pisando e dizendo: eu sou liberto de toda a culpa, eu estou perdoado, porque o justo juiz me perdoou. Amém? E isso nos traz liberdade, irmãos, para nós vivermos uma vida consciente do valor da vida que você tem, que nós temos perante a Deus. Se Deus precisou fazer isso, tudo isso, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com esperança de glória, é porque a sua vida tem grande valor. A minha vida tem grande valor para Deus. E se a nossa vida tem esse grande valor para Deus, o convite que Paulo está fazendo à igreja, e é que a palavra está fazendo aqui para você hoje, é para que você não viva de qualquer jeito, para que você não viva como se você não cresce em Deus, para que você não viva como se você não fosse um cristão, mas para que você viva como um crente, como alguém que depositou a sua fé em Jesus, que a sua vida reflita isso também para fora, para que você possa então chamar a atenção das pessoas de uma certa forma, que elas vejam em você algo diferente, algo que elas vão procurar no mundo, mas elas não vão encontrar, porque o mundo não pode oferecer esta liberdade que a graça do perdão nos ofereceu. Isso só pode estar no coração daqueles que entenderam o grande valor, o alto preço primeiro que foi pago, o grande valor da sua vida aqui também, irmão. Então nós não podemos andar de qualquer jeito. E por isso aqui, para encerrar, né? Ainda no capítulo 6, Paulo vem dizer para os irmãos daquela igreja: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem inutilmente a graça de Deus. Que não seja em vão essa mensagem do Evangelho, que não seja em vão a morte de Jesus na cruz, que foi traído, foi espancado, foi chicoteado, foi maltratado, o seu sangue precioso foi derramado naquela cruz. Irmãos, foi por você, foi por mim, que não seja em vão essa mensagem, esta obra na cruz, mas essa graça, esse amor que você recebeu de Deus, tenha valor, faça sentido na sua vida, para que você viva de maneira, até aqui não é a passagem, mas a palavra vem nos dizer para nós vivermos de maneira digna do Evangelho, não é? Uma vida que reflete a obra da cruz. E dizendo:
Pois ele diz, né? Aqui, ó. Ele vem citar aqui. Ele vem citar Isaías 49:8. No tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação, eu o ajudei. Deus esteve do nosso lado. E no dia da salvação, Ele esteve do nosso lado. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Então, irmãos, este é o apelo final dessa palavra de hoje. Que eu e você possamos viver uma vida, não de qualquer jeito, falando palavrão por aí, por qualquer coisa, se embriagando em qualquer momento, em qualquer oportunidade, brigando com tudo, com todo mundo, o tempo todo, mentindo por qualquer coisa, como se não fosse nada, sendo infiel, seja o cônjuge, seja um irmão, uma irmã, seja alguém, criando divisão, tantas coisas que nós podemos fazer assim de qualquer jeito, viver de qualquer jeito, mas que o nosso estilo de vida possa mostrar a graça de Deus, para assim, não eu e você receber o elogio no final, não é para isso, mas para que Deus seja glorificado, ou seja, que as pessoas vejam em nós e elas sejam alcançadas através da Bíblia que elas vão estar lendo em nossas vidas, né? Muitas vezes, né, tem aquela frase, né? A pessoa nunca vai ler a Bíblia, a única Bíblia que ela vai ler é a sua vida como crente. Então, que nós possamos ser um bom representante de Cristo. E como bom representante de Cristo, não quer dizer perfeito, irmão. Não quer dizer que a gente não vai cair, que a gente não vai falhar, que a gente não vai fraquejar. Mas o bom representante é aquele que sempre está tentando seguir, dar o seu melhor. Aquele crente dedicado, né? Que às vezes, de tanto querer ajudar, acaba cometendo um erro e vai acontecer. Ou de tanto querer fazer o certo, às vezes vai passar por cima, passar ali, né? Mas que possamos ser pessoas que têm isso em mente de, Senhor, eu quero ser um filho dedicado. Eu quero ser aquela pessoa que entendeu quão grande preço foi, quanto custou para o Senhor, para que eu pudesse estar aqui hoje e eu possa, Senhor, refletir de alguma forma a sua luz. E, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não consigo sozinho, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque Tu já fizeste tudo o que for necessário para que hoje eu pudesse ter aqui acesso ao Senhor, e nos momentos difíceis, Senhor, eu poder estar recarregando as minhas energias no Senhor, poder estar enchendo o meu tanque no Senhor, para que Teu Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, assim, gerando seus frutos, Senhor, de bondade, benignidade, domínio próprio, amor, paz, paciência, Senhor, fruto do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, Pai, que possa ser visível na minha vida, na vida que estão ouvindo essa mensagem aqui hoje, Senhor. Ó Pai, que o Teu poder, o poder do Teu Evangelho, Senhor, possa sempre estar batendo nos nossos corações, nos lembrando de onde o Senhor nos tirou, Senhor, das trevas, da morte, Senhor, e nos trouxe para a maravilhosa luz, para a esperança.
E nós sempre estarmos nos lembrando disso todo dia de manhã, Senhor, quando nós acordarmos, Senhor, que nós somos agraciados, nós recebemos um grande presente, Senhor, que é o Senhor nas nossas vidas, é Cristo Jesus em nós, e nós estaremos, Senhor, assim, podendo vencer todas as coisas até a morte, nem a morte poderá nos parar, porque em Cristo Jesus ressuscitaremos. Aleluia. Então, como nova criatura, irmãos, priorize a sua vida espiritual. Às vezes você vai precisar abrir mão de um tempo a mais extra, de um ganho extra financeiro talvez, para depositar mais tempo em oração, no culto, com a palavra de Deus. Priorizar a sua vida espiritual. Às vezes vai, também custar algo, ou ter um desapego das coisas materiais também, não buscar riqueza, ganhar dinheiro, status, de que as pessoas vão olhar para você, que pessoa bem de vida e tudo mais, mas que ela olhe para você e veja a generosidade, veja a simplicidade de coração, amém? E você pode ter, Deus pode nos dar coisas materiais, não é esse o caso, mas que a sua vida seja movida por esse coração, de estar satisfeito na simplicidade e na generosidade aos necessitados, quando alguém estiver precisando, você poder ajudar de alguma forma. Priorize também perdoar, se reconciliar com as pessoas, E isso requer de nós, às vezes, esse desejo de vingança, que aquele morra. Eu queria que ela também recebesse agora na mesma moeda. Está doendo tanto em mim, ela não merece, essa pessoa não merece isso, eu tenho que fazer, ou alguém tem que falar, ou alguém tem que fazer, ela tem que ver. Perdoar alguém que te magoou, mesmo que você tenha que renunciar a algo. No casamento, perdoar os nossos cônjuges, nem sempre é tão fácil, aquela briguinha ali, outra aqui. Às vezes nós vamos precisar carregar um alto preço também para liberar esse perdão. E não é fácil, realmente. Mas pode ter certeza que quando pessoas virem isso, essa prioridade que você está dando para fazer a obra de Deus, pessoas vão ser grandemente tocadas pela sua vida. Elas vão olhar para você e ver Jesus em você. E esse é o maior recompensa que nós podemos gerar, recompensa nos céus, não aqui nessa terra, onde traça, ferrugem, destrói. Que nós possamos priorizar sempre a vontade de Deus. Mesmo que às vezes não aconteça do jeito que a gente gostaria, que venha alguma dificuldade, que venha quebrar os nossos planos, que a gente estava tanto esperando que aquilo acontecesse e tudo foi para água abaixo, tudo se desmoronou, e conseguir forças agora para conseguir olhar para Deus e falar: Senhor, eu me submeto, eu vejo a Tua mão e sou grato por aquilo que tenho, e aquilo que não tenho, sou grato também. Assim você estará glorificando a Deus, irmão. Você estará sendo um bom representante, um bom embaixador, uma boa embaixadora da palavra de Deus, do reino de Deus. E o reino de Deus permanecerá. Todos os reinos passarão. Tudo. Esses presidentes, todos esses líderes, todas essas guerras, tudo isso por causa de poder, tudo isso passará.
só restará um reino, o reino de Deus, e só restará um Senhor. E Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo tudo isso no seu coração, toda a sua fé, toda a sua caminhada com Ele. E no final, nós estaremos recebendo o nosso galardão no céu. Amém? Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E o Senhor falou e continuará falando pelo Teu Espírito Santo durante essa semana. O Senhor venha sempre nos lembrar, Senhor, dessa mensagem, desta semana, Senhor, que quando acordarmos de manhã para ir para o trabalho, para fazer as coisas de casa, ou levar alguém para algum lugar, que nós possamos sempre nos lembrar que nós estamos aqui fazendo isso, Senhor, por Tua causa, porque o Senhor nos buscou, nos resgatou, e nós podemos estar aqui hoje, Senhor, agradecendo pela salvação que temos em Ti, pelas promessas que serão cumpridas no Senhor, e que possamos lembrar, Senhor, também a cada manhã, esse Deus que nos resgatou vive em nós e habita em nós. Ó, Senhor, capacitando agora de forma sobrenatural. E, Senhor, eu levanto aqui, eu ergo as minhas mãos, Pai, como sinal, Senhor, pedindo, Senhor, para que Tu venhas abençoar, capacitar cada coração aqui essa tarde, Senhor, que Tu venhas, Senhor, encher, Senhor, de graça, de amor, Senhor, de força, de alegria, de ânimo, Senhor, o coração de cada um, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. Nessa tarde, Senhor, que possa ser, Senhor, uma porção redobrada, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, ó Deus, que haja leveza, que haja, Senhor, ó Pai, uma troca desse fardo pesado por um fardo leve, Senhor. Que haja uma troca, Senhor, das roupas sujas e imundas por uma roupa limpa e purificada, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, esta transformação, Senhor, no coração, Pai. Cada dia mais, Senhor. Cada dia mais amadurecendo mais, Senhor, de quem o Senhor é, do Teu grande amor, Senhor. Ó Pai, que mulheres e homens de Deus aqui nesta igreja, Senhor, ó Pai, vão continuar sendo usados poderosamente, Senhor, para alcançar vidas essa semana, Senhor. Cada um, Senhor, na sua área, cada um do seu jeito, cada um, Senhor, no seu dom, assim como o Senhor distribuiu para a sua igreja, Senhor. Ó Pai, mas cada irmão dedicado, Senhor, à obra, Senhor, onde estiverem sempre, Senhor, se lembrando, Senhor, e quando esquecerem, quando caírem, Senhor, que o Teu Espírito venha voltar, Senhor, para nós, assim como o Senhor Jesus trouxe de volta Pedro, que estava afundando naquelas águas. A mão do Senhor Jesus vai estar estendida para cada um de nós, para puxar-nos de volta, Senhor. Ó Deus, e se o Senhor quiser estar fazendo isso agora, Pai, faça, Senhor, damos total liberdade, Senhor. Que o Senhor venha colocar de pé aquele que estava caído, que o Senhor venha tirar e colocar no barco aquele que estava afogando, Senhor. Ó Deus, traga restauração, Senhor. Traga, Senhor, ó Deus, algo novo neste momento. Ó Deus, faça algo novo, Senhor, nos corações aqui agora, Pai. Nós te pedimos pela graça do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor, falando, Senhor, agindo, Senhor. Ó Jesus, o Senhor está aqui, capacitando, acolhendo, abraçando, Senhor, enxugando as lágrimas, dando força, dando destino, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Como é bom poder estar na Tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Santo és Tu, Senhor.